23 Guild Wars capítulo 67, Butlover indisciplinado autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site e link na descrição. Quando a multidão ouviu seu nome, todos ficaram parados por alguns segundos antes que a tempestade explodisse. Uar! Esse é um nome de nível divino. Irmão Rambunctious é muito feroz. Big Brother Butlover, esta irmãzinha gostaria que você inspecionasse minha bunda. Vá se foder com uma garota da esquina, sua bunda parece uma tábua de lavar. Como você ousa? Este manto esconde minha forma encantadora. HMPH, não estou convencido. Depois dessa orientação, gostaria de inspecionar eu mesmo porque acho que você está mentindo. Você. O que você está tentando insinuar? O que você não ousa? O que eu não ousaria fazer? HMPH. A recepção que Rambunctious recebeu foi extremamente vocal. Ele era um membro central, uma pessoa que estava acima de todos, mas abaixo apenas de alguns. No entanto, seu nome era o mais louco de todos, fazendo-o sentir uma proximidade com ele. Além disso, ele era um Battle Bard, que era uma variação da classe Bard. Deus sabia que todos amavam os bardos. O indisciplinado Butlover não se comoveu. Seus olhos percorreram vagamente a multidão e ele parecia um agrimensor inspecionando sua propriedade em busca de uma mina de ouro escondida. Como ele estava por trás de Rivetingnit, Sublime Notion e Five Generals, ele os incluiu em sua varredura. O que ele estava procurando? Bundas grandes. Lindas bundas. Bundas empinadas. Butlover indisciplinado amava bundas indisciplinadas. Quando ele checou os 108 membros da guilda, ele viu uma grande variedade de bundas das mulheres, mas nenhuma realmente se destacou. A maioria deles eram visualmente bonitos e tinham peitos mais expressivos. Suas bundas não eram ruins, mas não combinavam com seu gosto supremo. Seus olhos se moveram para a bunda de Rivetingnit, mas ele percebeu que também era muito normal. Talvez um pouco mais redondo e com boas proporções do que a maioria, mas pequeno demais. Indisciplinado rapidamente desviou os olhos, sentindo uma aura estranha emitida pela noite Riveting quando seus olhos malignos examinaram sua bunda. Parecia que ele estava olhando para uma cobra adormecida e continuar olhando seria acordá-la para atacar. Seus olhos pousaram na bunda de Sublime Notion e ele balançou a cabeça. Essa lolifofa era o diametralmente oposto dos elfos da floresta que não tinham peitos e só bunda. Ela tinha só peitos e nenhuma bunda. Sem bunda, sem classe. Sem bunda, sem passe. Sem bunda. Suspiro, infelizmente. Os olhos do Rambunctious Butlover mudaram de Sublime Notion para os 5 generais e seus olhos passaram pelos 3 caras, pousando-nos de cobra. Quando o fizeram, seu rosto empalideceu ao perceber que estava preso. O cara era cara, mas aquele vagabundo. Coloque isso em uma garota e ela poderá se enquadrar nos critérios dele. Rambunctious lutou por um tempo até que uma expressão feroz apareceu em seu rosto. Ele mordeu o interior da boca e cuspiu sangue para escapar da armadilha. Quando ele se mudou para Rina, que nem se preocupou em esconder sua figura, Rambunctious congelou. O sujeito parecia que sua alma havia fugido de seu corpo naquele momento, enquanto ele contemplava a visão celestial que era a bunda gorda de Rina. Claro, Rina não se comparava a Maria ou às garotas elfas da floresta, mas ela era extremamente próxima de Zayn. Sua bunda era grossa e redonda, embora seus quadris não fossem muito largos. Ela tinha o formato de uma mulher madura e sexy, do tipo que incendiava o coração de todo jovem. Muitos outros caras também estavam de olho na beleza que era Rina, e ela adorou. Maroon Rina em uma ilha deserta sem comida e ela seria capaz de sobreviver apenas com olhares lascivos dos homens. Até os avanços eram aceitáveis para ela, até certo limite. Às vezes, não se podia deixar de imaginar quem era a verdadeira súcubo entre Rina e Zayn. Rambunctious saiu do seu torpor com uma expressão solene. Seus olhos estavam incomparavelmente focados e sua aura tornou-se estoica e também heróica. Aqueles caras que estavam rindo de repente ficaram quietos quando sentiram isso. Até mesmo Rivetingnit, que estava exasperado com a natureza imutável de Rambunctious ao longo de 2 linhas do tempo, o deixou ir depois de inspecioná-la porque Rambunctious era um dos verdadeiros melhores amigos de Draco quando ele estava em Darkrow. Mesmo quando Duo Maligno lutou por anos depois disso, Rambunctious e Sublime eram os únicos que podiam entrar livremente em ambas as guildas e serem tratados com respeito.
Rambunctious também era um dos poucos que acreditava firmemente nela, apesar de todos a chamarem de prostituta, dando a Rivetingnicht uma impressão extremamente boa dele. Rambunctious era exatamente aquele tipo de amigo cujas besteiras fariam você revirar os olhos, mas não tê-lo por perto parecia que faltava alguma coisa. Caso em questão. Rambunctious avançou e caiu de joelhos diante de Rina, um ato que assustou a todos. O que ele estava fazendo? Espere, ele não estava realmente planejando. Rina entrou em pânico ao pensar nisso. Indisciplinado era bonito de certa forma, mas ele não conseguia molhar a calcinha dela como Draco fazia. Nesse momento Rina nem estava mais brincando, ela achava difícil parar de pensar no chefe bonito o tempo todo. No entanto, ela estava com muito medo da Ladybos. Rina era mais perspicaz que os outros generais e sabia que Ladybos era obcecada pelo chefe. Se ela ousasse seduzir o chefe bonito, ela poderia ser morta a facadas. Rambunctious tinha cabelo verde claro cortado curto, terminando na nuca. Ele usava um chapéu de arqueiro vermelho claro com uma pena branca saindo dele. Seu rosto era uma mistura de ângulo e oval, tornando-o bonito de uma forma menos acentuada e de tirar o fôlego como Draco. Seus olhos eram castanhos claros e sua pele era cremosa. Seu traje era essencialmente uma mistura de armadura de couro aberta e alguma armadura de tecido nas juntas. Ele tinha um cinto com uma flauta e uma gaita dentro. Nas suas costas havia um alaúde amarrado. Sua armadura era preta, dando-lhe uma vibração totalmente atraente. Foi por isso que aquela moça na multidão estava disposta a brincar um pouco com ele. Minha senhora, posso saber o seu nome? Indisciplinado perguntou solenemente. Moça luxuriosa. Rina disse com uma sobrancelha levantada. O sujeito poderia apenas usar sua habilidade básica de identificação para ver o nome dela. Que nome adorável! Verdadeiramente condizente com uma mulher tão maravilhosa da sua estatura. Olhos indisciplinados se iluminaram. Os olhos de Rina se estreitaram enquanto uma série de pensamentos passava por sua mente. Parecia que o sujeito estava decidido a lamber as botas dela, não importa o que acontecesse. Suas palavras, porém, eram celestiais nos ouvidos e o rosto dela corou com sua potência. Senhor, eu sei que sou uma mulher que gosta muito de validação, mas isso é demais. Eu sinto que essa frase me encheu por um ano. Mas espere, eu quero mais. Para conseguir mais, devo brincar com esse sujeito até que sua boca só possa me elogiar. Os olhos de Rina brilharam com determinação e um pouco de intenção maliciosa, que foi perdida por todos, exceto Kiran Rivetingnicht. Rivetingnicht parecia uma diversão doentia e Kiran simplesmente não se importava. Parecia que Rambunctious estava destinado a uma vida difícil. Ei, o irmão Rambunctious realmente tem uma boca linda. Esta irmã mais velha sabe que minha bunda pode quebrar montanhas e destruir céus. Rina falou com um tom brincalhão e uma expressão zombeteira. A questão é, você tem a força e o direito divino para lidar com a bunda desta rainha. A expressão indisciplinada mudou várias vezes quando essas palavras o atingiram como um trem. Sua vontade e amor pelo pêssego estavam sendo testados hoje. Ele poderia realmente lidar com essa mulher? Rambunctious não tinha certeza. A bunda de Rina era excelente, uma bunda reta de grau S. Se fossem as garotas elfas da floresta, ele as classificaria como vagabundas de grau SSS. Para o atual Rambunctious, tais existências estavam muito distantes. Até o estoico Draco perdeu toda a vontade de resistir diante dessas mulheres com bundas celestiais, muito menos indisciplinadas. Só Rina era uma montanha enorme que ele teria que escalar. Mas ele subirá. Seus olhos brilharam com seriedade quando ele se levantou e falou com uma expressão firme, suas palavras reverberando na sala com ferocidade e determinação. Eu posso. Eu vou. Eu aceito. Para todos os burros invencíveis, não posso falhar. Para todos os burros conquistados, devo permanecer forte. Tudo o que faço é pela bunda. A bunda é o caminho. É o caminho a seguir. Suas palavras ressoaram na multidão e todos sentiram o peso de sua convicção, bem como de suas crenças. Apesar de quão bizarro parecia, não se podia deixar de sentir algo se movendo sobre isso. Este é um homem verdadeiro. Ele mantém suas crenças mesmo quando enfrenta adversidades assustadoras. Suspiro. Eu gostaria de poder trocar meu Deku por um vagabundo mais empinado. Dessa forma, o irmão Rambunctious poderia se tornar mais forte.
Garota, sua disposição de sacrificar isso pelo irmão Rambunctious faz de você uma rainha por direito próprio. Continue assim. Tei, obrigado. Rivetingnight acabou de dar uma palmada no rosto. Siga-me. Estamos indo para a masmorra de 100 homens mais próxima. Sua voz ficou pesada e as pessoas reunidas na sala não puderam deixar de ficar sérias. É hora de testar todos vocês adequadamente. Guild Wars capítulo 68. Incursão na masmorra de 100 homens. O grupo chegou a uma masmorra de 100 homens nos arredores da cidade de Karil, chamada Domínio Bizarro. Era uma masmorra com nível máximo de 30. Fora da masmorra havia diferentes grupos de pessoas que tinham diferentes emblemas colados no peito. Cada um desses grupos contava com no mínimo 100 homens alinhados em diferentes pontos da área. O Domínio Bizarro estava localizado perto de uma região montanhosa, um vale pequeno e estreito localizado entre duas enormes placas de rocha que perfuravam os céus. A vegetação era um pouco esparsa, provavelmente por causa da topografia. A entrada da masmorra era essencialmente um portal colocado em uma das paredes de uma montanha. Quando os membros do Umbra entraram no campo animado, eles se depararam com uma cena de diferentes líderes de guilda exaltando seus homens, bem como informando-os sobre as circunstâncias da masmorra em questão. Porém, todos ficaram em silêncio quando viram os membros da Umbra entrarem em campo. A reação deles foi normal, pois uma sala de aula animada silenciaria instantaneamente no exato momento em que o diretor entrasse na aula. Sua respiração seria medida e sua postura seria respeitosa e perfeita. As outras guildas da área exibiram o mesmo comportamento. Embora tivessem muito mais jogadores do que a Umbra em termos de membros, não se podia comparar a capacidade de combate de 1000 cães com a de 100 elefantes. Antes que os cães pudessem derrubar os elefantes, eles seriam pisoteados até a morte. Nesta fase, uma vantagem numérica era inútil. A menos que a diferença entre seus membros fosse pequena, ter mais pessoas lhes causaria perdas mais pesadas, pois abriria mão de experiência e equipamentos. Os membros do Umbra não se preocuparam em parar e cumprimentar ninguém, nem nenhuma dessas pequenas guildas se atreveu a subir e cumprimentá-los. A maioria eram novas guildas sem histórico anterior em termos de jogos FIFA, o que significa que foram criadas dentro da Boundless. Naturalmente, os jogadores que podiam contratar eram medianos e banais. Nem mesmo o escalão superior da guilda poderia passar no teste básico, a menos que talvez os líderes da guilda participassem. Isso significava que mesmo o companheiro mais comum do grupo Umbra era tão forte quanto, ou até mais forte que, o líder da guilda. Como eles poderiam pensar em respirar alto? Uma coisa que deve ser notada é que o esquema de recrutamento da Rivetingnight foi realmente inteligente. A Umbra só pegou os melhores talentos e depois dividiu esses talentos ainda mais em notas. Isso deixou a grande maioria das guildas inalteradas, já que seus membros provavelmente não poderiam se qualificar para ingressar na Umbra de qualquer maneira. Eles também nunca seriam capazes de competir, pois a qualidade fundamental entre os dois era muito diferente. Então, o que quer que a Umbra fizesse não era realmente de interesse para eles, semelhante a como as atividades gerais de um país do primeiro mundo eram inconsequentes para o indivíduo médio do terceiro mundo. Somando-se a isso estavam as guildas com legados dos primeiros jogos FIFA, bem como até mesmo jogos baseados em VR, RPG dos velhos tempos. Eles já tinham os membros presentes e unidos desde o início. Na verdade, tudo o que contrataram foram arvês e nada mais. Os membros do escalão superior foram consertados antes mesmo de entrar no Boundless. Darkrow era assim. Ele também teve um longo legado desde a era do PC, quando o pai de Rivetingnight era um jovem e um jogador ávido. Ele construiu Darkrow naquela época e o passou para sua filha quando já estava velho demais para jogar. Se o velho Draco tivesse sido testado corretamente, ele poderia ter começado acima de um Arvei, mas Darkrow não precisava de membros do escalão médio e do escalão superior, apenas dos do escalão inferior. Umbra era o oposto. Eles estavam recrutando como uma guilda sem legado, agora preenchendo seu escalão superior e médio, enquanto as guildas legadas procuravam apenas servos. Rivetingnight tinha um plano diferente para adquirir Arveis e ela não o compartilhou com ninguém. Era um segredo que apenas as 5 guildas do nível divino conheciam e Draco também estava ciente disso. Os membros do Umbra entraram no domínio bizarro no modo masmorra tradicional. A dificuldade foi normalizada e os espectadores não puderam deixar de olhar uns para os outros. A Umbra estava fazendo um modo básico.
Eles são a guilda mais poderosa, certo? Por que perder tempo fazendo isso? Será que a Umbra quer praticar um pouco e criar alguma química entre suas elites? Um líder de guilda aleatório especulou em voz alta. Muitos dos que estavam aqui achavam que isso era lógico. A Umbra era poderosa e sua base era muito sólida. Todos sabiam que esta guilda só precisava de tempo para crescer. Se iria crescer ou não, era inquestionável. Porém, eles não tinham um legado ou uma boa química dentro e fora do jogo. Como eles recrutaram elites de alto nível, provavelmente era hora de avaliar os novos membros e desenvolver um estilo de batalha adequado. Afinal, era isso que eles próprios estavam fazendo. De repente, outro líder da guilda na multidão ficou surpreso ao perceber. Merda! Esta é a masmorra de 100 homens mais difícil da cidade de Karil. Se Umbra usasse como prática para todos os níveis, eles não acabariam roubando todas as primeiras limpezas. Porra! Uma das razões pelas quais eles estavam aqui olhando uns para os outros e exaltando seus membros era para as primeiras limpezas. Eles não apenas receberam elogios da guilda e recompensas únicas, mas as primeiras eliminações foram um meio poderoso de espalhar fama para fins de recrutamento. Umbra não era como aqueles que precisavam dessas coisas para reunir talentos. Só por existir, a Umbra recebia milhares de inscrições por dia. Na verdade, eles estavam tão cercados que sua taxa de aprovação era péssima. Essas guildas aqui não se importavam com qualidade. Se conseguissem obter metade da contagem de inscrições do Umbra em uma hora, ficariam satisfeitos. O domínio bizarro era uma área que parecia um mundo escondido dentro de um grão de areia. O ambiente estava estranhamente silencioso e as cores eram suaves. A fronteira do mundo foi vista claramente, fazendo com que parecesse um enorme planalto. Depois das fronteiras havia um reino de escuridão eterna. Não se sabia de onde vinha a iluminação, mas ela existia. A temperatura estava perfeitamente fresca e refrescante. O ar estava limpo e parecia puro. Sem os visuais que induzem a crise existencial, o domínio bizarro era um lugar adorável para se estar. Rivetingnicht parou aqui e virou-se para o grupo. Cada um de vocês será dividido em uma das 6 equipes de 18 membros e um capitão. A primeira equipe será capitaneada por Sublime e seus 2 vice-capitães serão Rambonctios Butlover e Consumer, Hidromancer. O segundo time será capitaneado por Uno e seus 2 vice-capitães serão Selzy, Magiguard, e Lordonger, Spellblade. O terceiro time será capitaneado por Boyd e seus 2 vice-capitães serão Kikei Bucket, Paladin, e Maple Forest, Cleric. A quarta equipe será capitaneada por Cobra e seus 2 vice-capitães serão Slint Breeze, Aromancer, e Ong Duel, Swordsman. O quinto time será capitaneado por Kiran e seus 2 vice-capitães serão Eikunt, Espadachim, e Midnight Fever, Assassino. A sexta e última equipe será capitaneada por Rina e seus 2 vice-capitães serão Loli King, Druida, e Eternal Lover, Guardião. Quando ela terminou suas divisões, os membros se juntaram às suas equipes da maneira mais organizada possível. Se alguma equipe tivesse mais de 18 anos, Rivetingnicht os redistribuiria cuidadosamente após verificar sua classe. Quando isso foi feito, houve um outlier. O Armspring olhou para a esquerda e para a direita nervosamente, perguntando-se por que ela havia sido deixada de fora tão visivelmente. Sua atenção foi roubada quando Rivetingnicht apareceu de repente diante dela e ela teve que resistir a gritar de medo. Você vem comigo. Rivetingnicht comandou suavemente e o Armspring só conseguiu murmurar um acordo fracamente. Rivetingnicht virou-se para as 6 equipes e deu-lhe suas diretrizes. Cada equipe deve escolher uma pista e eliminar todos os esquadrões de monstros juntos sem baixas. Qualquer um que morrer será penalizado em 10 UPs, pontos Umbra. Os rostos de todos mudaram. Que cruel senhora da guilda! 10 UPs não tinham o mesmo valor que a maioria dos pontos de contribuição das outras guildas. Caso em questão, a Umbra foi autorizada a dar um nome personalizado aos seus pontos de contribuição e fazê-lo ser reconhecido como uma moeda oficial devido ao seu Guild Hall. 10 UPs foram avaliados atualmente em 10 ouro. Senhor. Um ponto Umbra equivalia a uma moeda de ouro, uma quantia que apenas 5% dos jogadores poderiam afirmar possuir nesta fase. No entanto, ganhar pontos Umbra era tecnicamente muito mais fácil do que ganhar o ouro. E era por isso que todos os membros estavam tão entusiasmados por estar nesta guilda. Também tinha muito mais utilidade que o ouro.
Foi também por isso que todos os jogadores de fora estavam convencidos de que Umbra se tornaria incomparável sob o céu, além de ser a causa direta da febre infernal de aplicativos. Trabalhe com a Umbra e torne-se mais rico e poderoso do que qualquer outro jogador, muito mais rápido do que qualquer outro jogador. Mas também era necessária a habilidade necessária. E como os primeiros membros da Umbra estavam descobrindo agora, apenas estar na guilda não significava que alguém poderia relaxar e ganhar muito dinheiro. Umbra só lidava com talento. Mostre habilidade e experiência e chegue ao topo. Brinque e caia no fundo. Seus rostos se estabilizaram quando se tornaram solenes. Todos estavam atentos ao 100º percentil, certificando-se de que não seriam aquele cara que estragaria tudo. Vendo que todos estavam falando sério, Riveting Nietzsche assentiu. Guild Wars capítulo 69, Tia Firi Draco tirou o capacete virtual lentamente. Se alguém estivesse por perto quando ele acordasse, seus corações palpitariam de medo e preocupação. Normalmente, quando Draco saía do Bondless, ele parecia despreocupado e ligeiramente apressado. Ele tomava banho, comia, fazia exercícios e bebia no smoothie antes de dormir. Durante a semana passada, isso lhe permitiu construir um pouco de carne sobre sua forma esquelética. Agora, porém, quando seus olhos se abriram, havia um peso neles. A parte superior de seu corpo subiu lentamente até a posição sentada e ele torceu o pescoço. Ele saiu da cama e entrou no chuveiro, deixando a água fria correr pelos seus cabelos e descer pelo seu corpo. Aliás, os esforços diligentes de Draco em se exercitar e tomar os Nusmotes fizeram com que ele se desenvolvesse bem. É claro que ele não estava em sua melhor forma, mas seu corpo estava menos desnutrido e mais desenvolvido. Como ele usava apenas roupas íntimas, era possível ver os contornos de seu corpo em todos os músculos em desenvolvimento. Seus braços tinham o contorno de bíceps tensos e seu estômago tinha a sombra de um tanquinho. Suas coxas estavam tensas e seus isquiotibiais desenvolvidos. No geral, Draco não era um sujeito musculoso, mas também não era magro. Ele tinha a proporção perfeita entre bem construído e compacto. Draco lavou o cabelo com cuidado e foi até a pia depois de tomar banho adequadamente. Ele escovou e levou o rosto uma última vez antes de se olhar no espelho. Lá ele viu um dos rostos mais diabolicamente bonitos que um homem poderia ter. Uma mistura de beleza angelical e encanto demoníaco. Seu rosto era anguloso e afiado, afinando em uma ponta. Sua pele era extremamente bronzeada e seu cabelo era uma massa negra e bagunçada que formava uma franja em sua testa. Seus olhos eram de uma cor verde brilhante e vibrante, ao contrário dos olhos carmesim pulsantes que ele tinha dentro do Bondless. Seus lábios eram finos e seu nariz extremamente mediano, nem longo nem curto, largo nem fino, pontudo nem rombudo. Encaixou perfeitamente em seu rosto. O aspecto principal da beleza de Draco era que suas feições eram simétricas e perfeitas, tudo parecendo esculpido pelas melhores mãos femininas para representar o rosto que todos queriam no fundo. Após o banho, Draco vestiu apenas uma camiseta preta justa que exibia sua bela parte superior do corpo, bem como shorts Burberry justos de cor vermelha. Nos pés, usava longas meias brancas que chegavam ao meio da panturrilha e chinelos pretos. Nota do autor: os shorts ficam assim e.ingur.com/otg.jpg e os chinelos ficam assim e.ingur.com/xl47 e o.jpg. Draco arrumou tudo em seu apartamento, olhando ao redor com uma expressão inescrutável. Seria de se esperar que ele estivesse melancólico, mas não. Ele só sentiu um pouco de tristeza. Este local representou simultaneamente o local onde permaneceu durante a maior parte da sua juventude, bem como o pior período da sua vida. Ele passou por intenso bullying, maus tratos e ostracismo. Honestamente, ele nem entendia o porquê. Claro, ele estava com dificuldades financeiras, mas seu cérebro e seu rosto eram muito bons. Se não fosse sua aparência desnutrida, ele seria inimigo das mulheres casadas, das freiras e dos anjos celestiais em todos os lugares. Assim como agora. Era como se a simples visão dele enfurecesse certas pessoas ao seu redor, provocando-as a pressioná-lo de diferentes maneiras. Draco só tinha uma sacola com alguns pertences amarrados nas costas. Qualquer coisa que não estivesse ali era inútil ou sem sentido. Ele desceu seu prédio de apartamentos de 100 quartos até o último andar. Em vez de sair do complexo, ele se virou e foi para trás dele.
Havia uma pequena casa de campo que parecia ter saído de um filme de fantasia medieval, bem ali. Ao lado havia um varal e um poço. Estava cercado por um gramado bem cuidado e um canteiro de flores. Foi muito bom de se ver. Mas quando comparado com o prédio de apartamentos em ruínas e sem brilho à sua frente, algo parecia errado. De onde Draco estava andando, ele podia ouvir vários ruídos vindos do bloco de apartamentos. Ele tinha força suficiente para manter uma ativação passiva de controle em uma área de 30 metros ao seu redor. Isso representava apenas 10% de seu alcance normal de 300 metros, mas era melhor do que apenas poder usar o controle ativo por menos de 10 segundos como antes. Ele poderia usar o controle ativamente por no máximo 3 horas antes de ficar exausto, então não tinha mais nada a temer. Foi por isso que ele decidiu que era hora de sair e fazer certas coisas. Com seu controle, ele podia ouvir a mistura de aparelhos de rádio e televisão que estavam ativos, a quantidade de homens batendo em suas esposas, a quantidade de mulheres batendo em seus filhos e algumas pessoas de cada gênero fazendo as duas coisas. Este bloco de apartamentos certamente não era um lugar saudável para se viver. Havia alguns pumas feios que estupravam meninos e velhos gordos e feios estuprando meninas lá também. Parecia um pouco improvável, mas alguém que viveu numa área segura de uma cidade nunca entenderia o que é viver num bairro pobre e inseguro. Havia uma razão pela qual os pais sempre insistiam em ficar fora de certas áreas. As autoridades também permaneceram em grande parte fora destas áreas porque eram o lar de indivíduos e grupos perigosos. Foi um acordo tácito entre eles. Os grupos perigosos cuidariam dos pobres e inúteis enquanto as autoridades cuidariam da classe média e superior, evitando que fossem manchados pela primeira categoria. Nota do autor: pense em Gotham City, mas pior. Muito pior. Draco chegou ao chalé e chutou a porta, entrando com sua bolsa pendurada nas costas. Seus passos eram pesados e profundos, fazendo sentir que esse sujeito não era nada simples. Dentro da cabana havia uma mulher de meia-idade que parecia gentil. Seu cabelo estava preso em um coque branco e ela usava argolas prateadas. Seus olhos eram cinza claro e sua pele estava levemente enrugada. Ela não era bonita de forma alguma, mas não era feia. Ela tinha uma aparência mediana, mas seu peito enorme, mas ligeiramente flácido, mostrava que ela já deve ter sido uma atração poderosa para a maioria dos homens. Ela usava um vestido azul claro e bebia chá verde lentamente, enquanto sorria melancolicamente. Mesmo quando Draco derrubou a porta dela, ela apenas olhou para ele com surpresa e uma reprimenda gentil. Ah, é você. Draco gentil e gentil. Como está tudo? Alguém intimidou você de novo? Do jeito que ela falou, alguém poderia pensar que ela era a própria mãe de Draco, que estava suspirando silenciosamente sobre o acesso de raiva de seu filho depois de passar por algo difícil. Qualquer espectador olharia para Draco com insatisfação. É melhor esse sujeito pedir desculpas a essa gentil senhora ou então. Draco a ignorou e caminhou até a velha senhora. Sem qualquer aviso, ele de repente a chutou. Ele usou diretamente a distribuição de força ideal de seu corpo de divindade para atacar também, o que significa que esse golpe poderia matá-la. Porém, suas pernas passaram pelo corpo da velha, que se dissipou como uma névoa fina que foi perturbada. Com as pernas ainda estendidas, Draco fez uma curva em um arco que normalmente faria uma pessoa gritar de agonia quando seus quadris se deslocassem. Mas ele era um mestre de controle. Ajustes musculares simples eram fáceis demais para ele. Seu chute foi mais uma vez recebido com a. O que quer que ele estivesse atacando estava claramente se movendo tão gordo que deixava após imagens em seu rastro. Draco parou aqui e abaixou a perna, cruzando os braços sobre o peito com uma carranca. HMPH, coisa velha. Saia em frente e sua morte. Suas palavras foram recebidas com uma explosão de silêncio antes que a voz gentil da velha senhora soasse. O jovem herói parece ser um mestre de controle. E tão jovem. Draco ignorou a resposta animada dela e sentou-se em um dos assentos opostos aonde ela havia se sentado anteriormente, colocando um pouco do chá verde em uma xícara e bebendo lentamente. Coisa velha, quem enviou você? Por que o morto-vivo como você está cuidando de mim? Draco perguntou suavemente. A velha senhora emergiu das sombras e desta vez seu rosto estava completamente diferente. Sua expressão estava vermelha de excitação e alegria. Ela também se parecia com Draco em cerca de 30%, o que o assustou.
Isso naturalmente significava que ela era muito mais atraente do que antes, o suficiente para ser descrita como bonita, mas não uma beleza que abalasse o céu e a terra. Ei, esta velha senhora não está quebrando nenhuma regra já que o sobrinho Draco já sabe. Sua aura mudou de gentileza incomparável para um comportamento travesso e diabólico, semelhantes a uma jovem amante problemática que adorava brincar com os outros até chorarem de frustração. Ela era exatamente como o Sublime Notion nesse aspecto. Ela olhou para Draco com uma expressão de ei, como se quisesse arrastar o sujeito para assuntos diabólicos enquanto fazia uma fuga galante depois. Draco começou a suar quando viu isso. Eva mencionou de passagem que os membros da linhagem Lúcifer eram demônios absolutos que adoravam causar caos e causar estragos onde quer que fossem. Um membro da linhagem Lúcifer temia apenas uma coisa, um mundo pacífico. Eles não sabiam o significado de ficar quieto. Eles não sabiam o significado de modéstia. Eles não sabiam o significado de ordem. Eles pegavam o que queriam, faziam o que queriam e diziam o que queriam. Se você não gostou, isso os deixou ainda mais animados. As únicas pessoas isentas deste comportamento foram outros membros da linhagem Lúcifer, bem como os da linhagem Amaterasu. Olhando nos olhos de alguém que deveria ser seu parente direto, Draco finalmente entendeu o que Eva queria dizer. Draco era adequadamente diabólico se alguém pensasse nisso, mas não tanto. Se alguém levasse em conta sua personalidade natural, que era seu eu desavergonhado, então ele parecia um pouco com um membro da linhagem Lúcifer. Mas sua linhagem estava vinculada, então esses efeitos em sua personalidade foram silenciados, e foi por isso que ele acabou covarde em vez de brincalhão e vingativo. Sobrinho Draco, você não cumprimentaria sua tia? Depois de tudo que fiz por você. A velha senhora começou a chorar e sua expressão triste fez o coração de alguém se partir. Draco sentiu uma dor de cabeça. Ele não era muito apegado à família que o abandonou, mas ainda era um membro da linhagem. Eva tentou explicar que algo aconteceu e que havia motivos mais profundos para seu abandono, mas ela não queria ouvir isso de terceiros. Ele queria ouvir isso da boca de seus próprios pais, que escolheram aleijar seu filho e jogá-lo no mundo para sofrer. Sua vida na linha do tempo anterior antes de entrar no Boundless tinha sido um inferno, e isso ele atribuiu diretamente a seus pais. Esta tia, porém, estava cuidando dele há muito tempo. Na sua vida anterior, ele naturalmente não tinha ideia e sentia uma forte ligação com esta velha porque ela sempre cuidou dele. Ela havia desaparecido repentinamente alguns dias antes do evento, e Draco tinha certeza de que ela havia sido morta ou sequestrada pelos homens do Lorde local para usá-lo para coagir Eva. Ele nunca mais a viu depois disso, pois sua casinha havia sido destruída e incendiada. Claro, o então cheio de ódio Draco não tinha tempo para pensar em outra coisa senão punir Eva. Porém, depois que Eva revelou as linhagens e todos esses segredos, Draco percebeu que era um sapo no poço. Em virtude de seu nascimento, ele deveria ter sido protagonista do mundo, pisoteando tudo isso e tornando o Imperador Celestial com Eva ao seu lado. Isso era o que a linhagem Pangu temia tanto que pagou um preço alto para levar as linhagens Lúcifer e Amaterasu à decisão de incapacitá-lo, de acordo com Eva. Mas já que ele reencarnou com todas as suas memórias, como ele poderia perder os eventos óbvios que aconteciam ao seu redor enquanto ele vivia em uma bolha de esquecimento? Ele pessoalmente acreditava que a velha era alguém da linhagem Pangu de alguma linhagem de nível inferior, daí sua entrada difícil. Ele nunca esperou que ela fosse de sua própria linhagem e fosse parente direta de sangue. Isso fez com que todos os seus planos caíssem na lama e seu ímpeto acumulado colidisse contra a parede de aço que era sua tia problemática. Draco cumprimenta a tia. Por que você está aqui? Draco perguntou com uma expressão derrotada. Tei, essa tia está quentinha por dentro para ser reconhecida por seu lindo sobrinho. Ah, Draco, como você cresceu tão bem. Eu me lembro de quando você era apenas um garoto com o nariz melecado. A velha senhora começou um discurso retórico que fez Draco querer bater a cabeça na parede. Agora, ele desejava que ela fosse de outra linhagem para que pudesse ser duro com ela. Afinal, qualquer pessoa fora da linhagem Amaterasu e da linhagem Lúcifer eram seus inimigos. Mas essas duas linhagens eram suas origens e era difícil ser duro com sua tia, já que ela tinha sido tão boa com ele. Saber que ele realmente tinha uma família cuidando dele durante todo esse tempo tornou-o ainda mais benevolente com ela por dentro. Como tal,
O sujeito só poderia passar pela experiência angustiante de ter uma mulher mais velha de sua família preocupada com ele. Levante o queixo, Draco. Todos nós passamos por isso em algum momento. O seu chegou muito tarde. Eventualmente, a velha senhora se acalmou quando percebeu que Draco estava sofrendo muito e ela riu docemente. Ela não agia como uma velha, mas mais como uma jovem senhorita. Sobrinho Draco, o nome desta tia Fire. Esta forma que você vê é exatamente o que eu uso quando ainda não mudei, então não julgue minha aparência física com muita severidade. Draco ficou surpreso ao se sentar. Muda. Fire sorriu e sentou-se em frente ao sobrinho, servindo-se também de uma xícara de chá verde. Quanto o sobrinho Draco sabe sobre as linhagens? Draco ficou em silêncio enquanto organizava seus pensamentos. Ele então compartilhou seu conhecimento acumulado com Fire, o que a deixou maravilhada. O sobrinho Draco certamente está bem informado. Como você descobriu essas informações de primeira linha? Somente um filho sagrado ou filha de uma linhagem poderia saber isso, além dos membros mais velhos da família principal. Bem, foi a filha sagrada da linhagem Amaterasu. Draco afirmou casualmente. Ah, claro que é a filha sagrada da linhagem Amaterasu. A filha sagrada. Ah. PPFFFBBTTT. Fire estava tomando um grande gole de chá antes de cuspir com uma expressão chocada. Draco se esquivou do chá cuspido com uma expressão divertida. Sobrinho Draco. O que você acabou de dizer? Fire perguntou com um tom trêmulo. Foi Eva quem me contou. Atualmente estamos namorando e descobri minhas origens por um golpe de sorte. Draco respondeu com um sorriso. Ele decidiu que esta era a melhor maneira de explicar o fato de ter ficado com Eva nesta linha do tempo sem adicionar a parte da reencarnação, o que era um pouco rebuscado. A tez de Fire alternava entre verde e branco, medo e preocupação evidentes em sua expressão. Você tem o sobrinho Draco por acaso? Sua voz tremia quando ela perguntou isso, como se ela preferisse não saber a resposta. Não copulamos, se é isso que preocupa a tia Fire. Estamos cientes dos perigos que adviriam de tal coisa. Draco a segurou com um tapinha no ombro. A velha senhora deu um suspiro audível de alívio e lançou a Draco um olhar de desgosto. Era como se ela estivesse ressentida por ele brincar com ela daquele jeito. Porém, quando ela viu um sorriso de Draco, sua irritação desapareceu e foi substituída por risadas. Bom. É assim que um descendente da minha linhagem Lúcifer deveria ser. Na verdade, os membros da linhagem Lúcifer eram tão bizarros quanto seu progenitor. Você estava dizendo algo sobre muda. Draco reviveu o antigo assunto enquanto serviu uma nova xícara de chá para sua tia. Ela pegou o chá e bebeu com um sorriso gentil e satisfeito para Draco. Como você sabe, nosso progenitor tinha muitos poderes, mas nós da linhagem Lúcifer herdamos apenas um de 3 deles, no máximo. Existe o tipo Dark Angel, o tipo Ornedemon e o tipo Serpente God. Ela fez uma pausa que acenou com a manga. Uma pequena cobra voou e pousou na mesa. Era de cor azul escuro e tinha escamas brilhantes. Seus olhos estavam semicerrados e ele tinha 2 presas afiadas presas às mandíbulas. Quando olhou para Draco, realizou uma ação quase humana de inclinar a cabeça em confusão. Parecia que havia algo estranho nele. Esta é minha cobra de estimação, que é da raça ideal que me permite exercer melhor minhas habilidades de linhagem. Como você pode imaginar, eu só herdei a linhagem do Deus Serpente, caso contrário, esta tia não seria tão enrugada, embora eu possa mudar. Fire falou com extrema insatisfação com isso. Foi também por isso que minha irmã mais velha conseguiu roubar de mim o coração de seu pai, já que ela herdou um nível potente da linhagem do Anjo Negro. Draco estava ouvindo silenciosamente a explicação de Fire, uma curiosidade fervilhante queimando dentro dele. Fire pode não estar ciente, mas sua linhagem seria libertada em breve. O que ele mais queria saber agora era como utilizar sua linhagem como Eva fez. Fire sorriu para Draco, aquela expressão amorosa aparecendo em seu rosto novamente. Ah, mas aquela minha irmã idiota realmente fez bem em dar à luz um menino como você. Seu monstrinho, como essa tia pode pisar no mundo quando você existe? Você é o único descendente da linhagem Lúcifer com 95% de pureza de linhagem e acesso a todos os 3 tipos de formas de linhagem. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo.
Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.